Olá pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui na BMC News, que traz para você, telespectador da BMC e investidor, as melhores cabeças que fazem o mercado acontecer, para bater esse papo com vocês, para puxar aquela tradicional pergunta difícil, para ver como os nossos convidados respondem e ajudar você, investidor, a pensar suas próprias respostas, criar seu próprio senso crítico, construir a sua forma de investir. E para bater esse papo hoje com vocês, nessa parceria entre BMC News e Com Dinheiro, nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos que Pedro Gaudi, aqui analista da Mirai, para bater esse papo sobre ações e um pouquinho sobre a história do mercado, da qual ele fez parte. Pedro, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui na bancada do Você com Dinheiro. Eu que agradeço. Vamos bater um papo, sim. Vou só me apresentar. Bom, eu sou Pedro Gaudi, sou analista de investimento. Eu estou no mercado financeiro, eu comecei minha trajetória no mercado financeiro de 1979 e estou até hoje como analista de investimento. Passei por várias casas, né? Em 86 eu comecei como analista no Banco Real de Investimento. Fiquei lá até o banco ser vendido para o ABN. Eu migrei do que sobrou do Real, que se criou o Banco Alfa de Investimento. Eu fiquei lá mais uns 3, 4 anos. Depois dali eu fui para o Sudameris, a corretora que acabou sendo comprada pelo ABN. Aí eu voltei a trabalhar naquele prédio da Paulista, que era maravilhoso, né? Do ABN, o Santander comprou, eu fui para o Santander, mas eu não fiquei muito tempo lá não. Aí eu me aventurei em research independente, né? Então eu montei 3 research independentes, não foi para frente, infelizmente. Depois eu consegui entrar na Magliano, né? Magliano, e da Magliano eu estou na Mirai, Asset Corretora, já há 5, 6 anos. Essa é a minha trajetória, né, de analista de investimento. Maravilha! Tem uma pergunta que geralmente eu deixo para o final, vou quebrar um pouquinho o protocolo, para emendar um pouco com esse relato da história, né? Você viu, o mercado mudou muito nesses 40 e pouquinhos anos? Mudou muito. Primeiro porque existiam muitos bancos, né, e corretoras. Então, assim, cada corretora, cada banco tinha a sua equipe de analista. Conforme cada banco foi comprando, esse mercado ele ficou muito restrito, né? Então, hoje não existe tantos analistas como existiam no passado. As próprias corretoras independentes, né, muitas acabaram sendo absorvidas, compradas. O mercado ficou mais estreito. E o Brasil ainda, queira ou não queira, ele é muito pequeno em termos de mercado financeiro, renda variável, né? Se a gente fizer uma comparação do que é a nossa bolsa, com bolsas de Nova York, da Europa, da Inglaterra, nós somos muito pequenininhos ainda, né? Tem crescido bastante o número de investidores. Falta aqui a parte de educação financeira. Pouca gente conhece mercado de ações, mas tem evoluído. A gente percebe aí pelos dados da B3 que o número de investidores, pessoa física, tem crescido bastante, né? Seja em ações, seja em fundos imobiliários, né? Produtos relacionados. Tem evoluído. Vai aumentar, mas gradualmente, né? Essa é a expectativa. Agora, quem está operando bolsa, esses investidores que entram em bolsa hoje também são diferentes do investidor que viveu o comecinho do mercado, né? Totalmente diferente. Porque você imagina, antes não tinha nem computador, né? Não tinha computador, então você não tinha celular para você operar. Você pode operar do celular, né? Naquela época não, era tudo no telefone, tudo muito manual, sabe? Muito manual. Então a evolução tecnológica tem ajudado bastante, com certeza, né? Fica muito mais fácil para a pessoa entrar num site, né, por exemplo, com dinheiro, e ter informações, né, de empresas, dos analistas, dos gestores, enfim, do pessoal do mercado. E mesmo acompanhar, né, até a própria BMC aqui, você de fato acompanhar as empresas de uma forma diferente e, obviamente, negociar de uma forma diferente. Não precisa. Sim,
você não precisa mais ter aquela fila no pregão, Não, acabou isso aí. a fila física, né? É. Aquilo era uma coisa de louco, né? Uma gritaria danada, né? O pessoal que é daquela época, eu nunca frequentei o pregão, né? Eu sempre fiquei no escritório, né? Mas assim, quem viveu esse mundo sente muita falta, né? Daquela gritaria, o povo aí que estava brigando, né? Na verdade, eles estavam operando. Eu corro para venda, eu corro para venda. E ficava o pessoal se entendendo lá, né? No meio dos gritos. Não, foi uma mudança muito grande, radical, né? Para quem viveu isso, sente muita falta, né? Daquele mundo, né? E agora, quem entrou agora já agradece poder mandar ordem pelo aplicativo também, né? Exatamente, hoje é tudo eletrônico, né? Então, assim, você opera do celular, você opera do seu computador, ou se você for um investidor de porte maior, você precisa de um operador, você liga lá nas corretoras, né? Nas corretoras, para passar a tua ordem, o que você quer, isso tudo é gravado, tem toda uma parte de compliance, né? De segurança. Mas hoje realmente é muito, muito mais fácil você operar no mercado de ações do que era antes. Muito mais fácil. E nessa trajetória, né, você começou ali eh, como analista mesmo, na década de 80, mas já trabalhou no mercado financeiro desde a década de 70. Você geralmente operou estritamente em ações ou olha opções também, tudo que está ali no meio? Não, primeiro eu preciso entender que o analista de investimento, ele tem uma supervisão que fiscaliza. Então, assim, eu não posso sair comprando ações, especular, nada disso. Não. Isso dá uma dor de cabeça terrível para o analista. Então, eu sou um cara que tenho anos de experiência para ajudar as outras pessoas, não me ajudar. Eu posso ir para renda fixa, que aí não tem impedimento nenhum, mas para comprar ações, eu tenho a supervisão da PMEC, né? Inclusive todos os relatórios, todas as recomendações que eu e os outros analistas lá, a gente tem que copiar a PMEC para ficar registrado. A gente recomenda uma compra ou uma venda, né? Então todos os relatórios que a gente faz, a nossa praia, vamos dizer assim, é o mercado de ações, fundo imobiliário, que é negociado na bolsa, operações de long short, a gente acompanha a renda fixa também, quando tem alguma operação de debêntures e coisa parecida também, né, passa pela gente. Então, assim, é um universo dos produtos básicos, né, do mercado financeiro. Maravilha. E tem algumas áreas que eu sei que você historicamente acompanha mais, né? E a gente está num momento curioso para algumas dessas áreas. Então, a parte de commodities, a gente tem um ciclo interessante aí para commodities, para minério. Tem um assunto legal aí que a gente pode trazer também sobre petróleo. Eu vou começar em commodities. Como é que você está vendo o momento das empresas de mineração? Inevitavelmente a gente fala de Vale, e um pouquinho do mercado que circula também. O que é CSN Mineração? Esse mercado, como é que ele está, Tá. momento de ciclo da empresa e desse mercado? Eu Vamos. sempre brinco que a Vale é um negócio da China, né? Porque realmente o grande consumidor de minério de ferro é a China. Por quê? Literalmente. Porque ela produz 50% do aço do mundo, né? Existe um problema muito complicado na China, que é a poluição, né? Principalmente no norte, né? No norte do país. Então, de tempos em tempos, quando a situação se agrava, o governo puxa o freio das siderúrgicas, né? Então tem muito assim, a Vale depende muito da China, por enquanto, e a China depende muito do Brasil e da Austrália, que são os grandes produtores de minério de ferro. Bom, a China, a Covid mudou o mundo, né? A questão da Covid mudou o mundo. A gente está voltando a ser o que o mundo era antes. Só que a China, interessante isso, né? Porque ela teve uma piora com a Covid depois do que o mundo passou, né? Então, logicamente, como todo mundo ficou preso em casa e tudo mais, você teve uma forte redução de demanda do minério de ferro, né? O minério de ferro caiu de preço forte. E agora a China
está voltando. Não faz muito tempo que ela estava parada por Covid, né? Então, agora é que ela está voltando, só que ela está voltando e o mundo está entrando numa possível recessão, né? Estados Unidos, Inglaterra. Inglaterra é mais por causa do Brexit do que outra coisa, né? Mas você tem alguns sinais de fraqueza no mundo, até na Alemanha, né? Então, ela como uma grande exportadora de tudo, né, que você imaginar, ela também está ressentindo isso. Então a economia não está deslanchando. Tanto que o governo lá está estudando um pacote de estímulos. Está esses dias conversando com empresários, com banqueiros e tudo mais. Está cortando taxa de juros para reaquecer a economia. É um país, uma população gigantesca, né? Só perde para a Índia, né? Para pensar. Então, assim, no curto prazo, a gente tem algumas situações do manejo comercial da China. A China ela é muito assim, o preço da commodity subiu, opa, eu já estou estocado, para de comprar. Aí você vai derrubar o preço, ela vai consumindo estoque, né? E aí depois, conforme a dinâmica do mundo, da economia mundial, ela volta a comprar porque ela tem que vender, né? Então aí os preços sobem de novo. O preço do minério de ferro hoje está na faixa de $110 mais ou menos. Eu entendo $100 é um preço piso, né? $100, pode até furar, como furou 96 tal, mas voltou para o cento e pouco. E é o preço que se trabalha num fluxo de caixa, né? Numa projeção, numa perpetuidade e tudo mais. Bom, qual a diferença? A Vale vende 300 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, né? Enquanto a CSN Mineração vende 30, né? Você tem uma diferença absurda, né? O minério de ferro da Vale, por conta de Carajás, é muito mais rico do que o minério de ferro da CSN Mineração, que é lá de Minas Gerais. A Vale tem outros produtos que ela vende, como cobre e níquel, só que ainda num montante pequeno, né? E a Vale está se preparando para fazer uma mudança radical, que é separar o negócio de minério do níquel e cobre, né? Por que níquel e cobre? Ela quer mais do que triplicar a capacidade dela. Ela tem ativos muito interessantes no mundo, né? Minas bem interessantes. Porque bateria de carro elétrico. Entendeu? Então esse é um negócio que vai ser muito demandado nos próximos anos. E a Vale quer surfar nessa onda. Ela quer surfar nessa onda. Inclusive, ela vai separar esses ativos, vai criar uma empresa nova. Inclusive, ela está procurando um sócio estratégico, ela não precisa de dinheiro, né? Ela vai vender 10% dessa empresa, de níquel e cobre, para trazer expertise para desenvolver o negócio. Isso deve acontecer no segundo semestre. Então, tem uma carta na manga aí para o acionista da Vale ficar de olho, que lá na frente, quando isso começar a virar, isso vai influenciar muito o preço da ação, né? Ainda não se sabe o modelo, se ele vai fazer como a CSN fez, de abrir o capital da CSN Mineração, se ela vai fazer isso, ou se vai ficar embaixo dela, ainda a gente não sabe. Mas com certeza o acionista da Vale vai ser recompensado por isso, né? Então, ficar de olho. Bom, a economia da China. Como eu falei, você tem um problema da economia mundial hoje, a gente não sabe qual vai ser a extensão dessa recessão, e a economia chinesa está voltando gradualmente, né, a crescer. Hoje teve uma casa aí que rebaixou a expectativa de PIB da China de 6,5 para 6. PC 6, não, né? Eu não vejo a hora de a gente ter esse problema aqui no Brasil. Então, a China subia 10% ao ano, né? Então é uma coisa maluca a gente sobe 2, você está batendo palma, né? Com certeza. Então, assim, a China vai voltar, o mundo vai voltar, né? É uma questão de time, né? E com certeza a Vale é o cavalo que você tem que apostar, entendeu? Até por conta desse outro negócio que vai crescer muito, né? E ela tem... A gente não pode esquecer que ela tem Carajás, né? Isso faz uma diferença muito grande. É um minério de ferro muito acima dos 65% de teor de ferro, né? Que é o preço padrão. Quanto mais teor de ferro tiver, o preço é diferenciado, né? Então você ganha prêmio em cima disso. Então a Vale está numa situação muito confortável. A CSN Mineração é uma empresa também muito boa.
ela vai ter que crescer comprando ativos, né? O Brasil tem muita mina de minério, então ela vai ter que comprar ativos e tudo mais, para você poder aumentar a sua capacidade de produção, né? Para chegar nos 300 milhões não é uma coisa tão simples, né? Então, assim, ela vai ser uma empresa com um porte de 50, 60 milhões lá na frente, né? E a Vale pode ir para 400 se a demanda existir, né? Porque ninguém vai produzir minério de ferro adoidado, né? Para derrubar o preço. Então, assim, a Vale está nos 300 por aí já há algum tempo e deve ficar por aí, né? Considerando esse cenário econômico que a gente vê hoje, né? De incerteza da economia mundial. A Vale é uma das apostas que a gente tem lá na casa, na Mirai, né? Está nas nossas carteiras recomendadas e a gente entende que o papel está super barato, desvalorizado mesmo. PL 4 vezes, dívida líquida EBITDA 0,5 vezes, sabe? São múltiplos muito interessantes. Por qualquer ótica que você olhar, o papel está barato. Vale, né? A gente prefere Vale no setor de mineração. Não que a gente não recomende CSN Mineração, a gente recomenda sim, mas eu acho que o cavalo que você tem que apostar é a Vale. Quem está puxando esse carro é Vale. A Vale esse ano não está performando bem, ela está negativa, né, no acumulado do ano, tá? Quase 27%, alguma coisa assim, destoando até da própria Ibovespa, né, que está subindo quase 10%. Né? Então, por isso que eu digo, está muito barato esse papel. Ele estava R$90, hoje está 67, 66, então está muito barato. Então, assim, tem um bom espaço para subir, claro. A gente tem ainda, como eu falei, as incertezas da economia mundial e da própria China. Por isso que eu falo que a Vale é um negócio da China, né? Porque ela depende muito da China e o mundo se recuperar, né? Com certeza. Agora a gente está falando especificamente da mineração, o próprio caso da CSN, quando ela fez a cisão, né, e lançou na bolsa, abriu o capital da subsidiária, que era a CSN Mineração, fazia a conta ali, e na prática a CSN estava precificada muito próximo ao valor das ações que ela permanecia detendo. Sim. Da CSN Mineração, né? Esse negócio de siderurgia aí, destruidor de valor, então na prática é melhor, ela fez isso porque o pedaço de siderurgia valia menos do que zero no limite ali. Se a gente voltar lá para trás, a Vale era dona das siderúrgicas, né? Papel celulose, siderúrgica. Né? Aí o mundo, pô, peraí, é uma coisa ou é outra, né? E aí o pessoal começou, no mundo isso, começou a se separar, né? Problema de estrutura de capital de siderúrgica é complicado, porque são capital intensivo, né? Então, empresas acabam em algum momento se endividando demais, né? Isso tira valor, né? Isso tira valor. O setor siderúrgico hoje, você tem a CSN, esquece a CSN Mineração que ela está ali. Você tem a CSN siderúrgica e os Minas, que é a Suplano. A Suplano é carro, geladeira, essas coisas. E você tem uma Gerdau, que é a Sulongo. A Sulongo é prédio, outras coisas, né? Hoje a gente vê a Gerdau como o cavalo do setor, né? A gente aposta mais em Gerdau, está nas carteiras também. Ela está com uma estrutura de capital, uma dívida baixa, vamos dizer assim, né? E ela tem um fator que chama a atenção pela ramificação que ela tem de plantas. Ela está na América do Norte, está nos Estados Unidos, está no Canadá, está nos países vizinhos da América do Sul, tem bandeira fincada na Europa e tudo mais. Então, quando você olha, tem prédios sendo construídos em todas as cidades aqui do Brasil. Os Estados Unidos, não sei como é que vai ser essa recessão, mas eles estão trabalhando com 90% da capacidade lá. Então, tem aqueles planos que foram feitos na época da Covid, né? E estão sendo aplicados agora. Então, assim, você está tendo demanda forte. Então, a gente gosta muito de Gerdau. E quando a gente fala Açuplano, que é a CSN e os Minas, com a Covid você teve uma quebra na cadeia das montadoras, né? Faltava insumos de produção e tudo mais. Então isso acabou atrapalhando. E a gente teve aqui o aumento de juros, a gente saiu de uma Selic de 2% para
13,75, isso machuca muito, principalmente incorporadoras, né, que tem que tomar dívida para girar a obra, né, tocar a obra. Então, assim, quem conseguiu passar da Covid sem uma dívida baixa, administrável, vamos dizer assim, está tudo bem. Agora a gente vê que aqui você tem alguns fatores que complicam mais ainda, né? Americanos, por exemplo, né? A taxa de juros alta no varejo também atrapalha muito, né? Você teve Marisa, você teve outras empresas que estão passando por dificuldade. Uma coisa que não se imaginava, uma empresa de energia elétrica entrar em recuperação judicial, né? A Light. Então, assim, a gente está tendo uma alta na Bolsa agora, recente, algumas semanas. Esse mês está muito forte a Bolsa, justamente por conta de notícias positivas que a gente teve. Primeiro lá que os Estados Unidos se acalmou com o teto da dívida e tudo mais, né? Mas aqui a gente teve um PIB muito forte, né, no primeiro trimestre. A gente tem sinais claros que a inflação está caindo. Isso vai levar o Banco Central a reduzir a Selic, acredito eu que em agosto, já começar a derrubar. Qual a intensidade disso? Não sei. Eu acho que pode ser uma coisa até maior do que se imagina, né? Cortar 0,25, né? Você teve nos Estados Unidos também, o Banco Central manteve a taxa de juros, né? Sem corte, mas sinalizando que pode aumentar, né? Pode aumentar mais 0,25 aí na frente e tal. Vai depender da dinâmica da economia do país, né? Isso tudo. Então essas notícias positivas que surgiram estão ajudando muito a nossa bolsa, né? Até se destacar em relação às de Nova York, né? O fluxo de investidor está melhorando, né? Caiu bastante por causa do Covid e tal, não sei o que, né? Girava 32, 35 bilhões por dia de reais, hoje voltou a 29, estava menos que isso até. Então o investidor está voltando, a nossa bolsa está barata, por qualquer métrica que você olhe, né? PL, por múltiplos. E o setor siderúrgico é isso, a gente vê a Gerdau uma posição mais interessante hoje. Ramificação, obras que estão começando e os juros vai cair. Isso vai reativar financiamento de imóveis, né? Isso alimenta, né, a bola de neve. E como o senhor estava comentando sobre a taxa de juros machucando a estrutura de capital das empresas, mas a própria linha de consumo, né? Se você precisa de prédio sendo erguido para vender aço da Gerdau e ninguém... A empresa que fabrica, a incorporadora, tem dificuldade em financiar a própria obra, mas tem dificuldade em financiar o apartamento para depois alguém comprar, essa conta vai se arrochando mais e mais, né? Você pega as incorporadoras aí no primeiro trimestre, eles mais venderam estoque do que fizeram lançamentos, né? Justamente com capital, né? Você já tinha o imóvel pronto, pô, vamos focar aqui, vamos vender imóvel, não vamos fazer obra. Então isso tudo uma hora se ajusta, né? Conforme acabar o estoque for sendo desovado, né? Aí volta de novo toda parte de obra e vai embora. Nesse setor aí eu gosto muito da Cury e da Direcional. São empresas que têm caixa líquida, né? Tem mais caixa do que dívida, vamos dizer assim, né? E estão dentro do Minha Casa Minha Vida, que vai sofrer mudanças aí, né? Também. Estão estudando até qual vai ser o valor, né? Para se encaixar no Minha Casa Minha Vida. Com juros caindo, a pessoa física, né? Ela volta a se interessar por esse produto, né? Todo mundo quer uma casa, uma segunda, enfim. Então, isso depende muito dessa dinâmica aí do Banco Central, da nossa economia se recuperar e o Banco Central poder reduzir juros, né? Você tem inflação de 4% e uma taxa de juros de quase 14%, né? Então, tem um espaço bom aí para cortar. Agora, né, na linha de incentivos do governo, a gente vai voltar a falar de construtora daqui a pouquinho, mas nessa linha de incentivos, a gente teve o programa para incentivo a carros populares, né, recorte de impostos.
Aí dá para tirar algum aquecimento, né? Até a gente estava comentando agora de siderúrgicas. Então, isso aí, sim e não, né? Porque primeiro o negócio é 3, 4 meses, né? É muito curto, né? Ninguém vai comprar uma fábrica nova para fazer Exatamente. 3 ou 4 meses de carro. O que eu vejo assim, tem gente interessada, depende. Eu acho carro no Brasil muito caro. Entendeu? Eu acho muito caro, não é todo mundo que pode ter carro. Olha, o carro novo agora com desconto é 60 mil reais. 60 mil reais é muito dinheiro para um carro, né? Então aqui no Brasil, a nossa renda, né, a renda média do brasileiro, fica difícil. Fica difícil. Então eu vejo essa medida uma forma de tentar ajudar as montadoras, que elas também ainda estão sofrendo por causa de falta de peça, juros altos, né? Ninguém quer financiar um carro com esses juros e tal. Então, você acaba dando um estímulo para as montadoras. Mas não é um negócio que na minha cabeça vai ser fenomenal, sabe? E é curto, né? É curto. Então, o que vai acontecer é o seguinte, esse carro que vem para o mercado com preço reduzido vai mexer com o preço do carro usado. Já está mexendo, né? Então vai cair o preço do carro usado. Então, mas enfim, a praticidade disso, no caso a Localiza compra carro das montadoras, é feito para ela muito pouco, né? Porque o que pega para ela é que a frota dela de usado que ela vendia no mercado vai cair de preço, né? Assim, mas, enfim, você vai comprar um carro mais simples, vamos dizer assim, para oferecer para o teu cliente, de repente o teu cliente não vai querer aquele carro, a não ser que você baixe o preço. Então vai ter alguns impactos pontuais. Né? Para as siderúrgicas, elas trabalham com as montadoras à parte. É um contrato anual de preço e, logicamente, as montadoras querem um preço melhor, diferenciado. Então, essa é a prática do setor. Não tem... Então, a influência que eu vejo assim é pequena. Você melhoraria assim, a demanda por aço se você tiver realmente uma economia mais ajustada. Né? Juros lá embaixo, tal, não sei o quê. Aí sim, o pessoal vai e compra o imóvel, compra o carro. Né? Mas eu acho que essa questão do carro popular, eu acho que o impacto não vai ser muito grande. Vir muito mais impacto, tá? Possível, a redução mais firme da taxa de juros do que de uma ação pontual. Sim, eu vejo dessa forma também. Isso é fundamental, né? Isso não tem como. Você, por exemplo, conversando com incorporadores, porra, eu estou com um prédio prontinho ali, só que quando o cidadão vai me visitar, ele olha os juros e fala, pô, não vou comprar isso. Né? Agora não. Então, por isso que as incorporadoras estão se posicionando mais em vender o que já está pronto do que começar coisa nova. É os juros que vai ter que mudar em algum momento, né? Vai ter toda essa gritaria, né, contra o Banco Central, mas, sim, o Roberto Campos é uma pessoa, né, muito competente e sabe que se errar a mão aí, vai causar um estrago como aconteceu nos outros bancos centrais, né, de outros países. E começaram a cortar juros e deu no que deu. Né? A inflação lá disparou e agora eles têm que aumentar os juros para baixar a inflação. Nos Estados Unidos você tem sinais, tanto que o Fed manteve, né? Mas sinalizando que pode aumentar, e o Banco Central da Europa, o BCE, já aumentou, né? E falou que vai aumentar mais. Né? Então é a briga de cada um. Né? Para nós aqui, a sinalização de inflação em queda já ajuda bastante. Está falando está mirando ali 3,5%, 4%, já que para o Brasil a inflação está girando por aí, de 4% a 5% ano, né? Então, os juros lá na frente vai ter que se ajustar. Não pode ficar conforme os sinais que o Banco Central, as métricas que ele olhar, pode ficar bem menos que isso. Só que isso não é de uma vez, né? Isso é ao longo de anos, né? Vai ter que ser arrumado. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com Pedro Gaudi. Dizem que tem a linguagem, né, da internet de que quando o assunto é bom é uma aula. Acho que não existe aula que você consiga pegar esse tipo de conhecimento do Pedro aqui batendo esse papo conosco. Muito obrigado a você pela audiência. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais Você com Dinheiro. Lembrando a você, telespectador
da BMC News, que nós estamos aqui numa parceria entre BMC e Com Dinheiro. Se você tiver alguma sugestão, quer ver alguém aqui batendo esse papo conosco, mande lá pra gente a sugestão em basic.com. Vortex Beyond. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Olá pessoal, estamos de volta aqui com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos. Aqui traz as principais cabeças que fazem o mercado acontecer para esse bate-papo de almoço aqui da Faria Lima, e por que não dos elevadores da Faria Lima, e qualquer referência que vocês possam pensar é só coincidência, pessoal. Bom, vamos lá. Nós estamos batendo esse papo aqui hoje com o Pedro Gaudi sobre, naturalmente, um pouquinho de mercado de capitais, mas é inevitável puxar aqui um pouco dessa expertise em alguns setores da Bolsa aí que ele acompanha de perto, né? Como disse o Cabral, ele fez o Cabral comprar Vale ao vivo, né? Então, a gente trouxe aqui para bater esse papo com vocês também. A gente comentou já aqui sobre mineração, um pouquinho de siderurgia, e a gente chegou a passar por construção. Eu queria visitar um pouco mais construção daqui a pouquinho, mas tem um tema aí que permeia energia. Até a gente comentou no primeiro bloco da presença de Gerdau, de ter um pouquinho de planta em cada lugar. E para a siderúrgica é importante ela conseguir também ir beliscando onde tem energia para gastar, né? E energia tem sido um tema importante aí no mundo. Teve a questão de guerra e preço de petróleo foi sofrendo seus tradicionais solavancos aí, né? Como é que estão as nossas petroleiras? O que a gente pode olhar de petróleo na Bolsa brasileira? Você tem a Petro, que é enorme, e você tem as Júniors, né? 3R, a PetroRio, Recôncavo. São empresas a gente chama de Júnior, né? Elas não têm uma capacidade de produção como a Petro tem. Né? A diferença é brutal. E essas empresas, muito dessas empresas conseguiram aumentar a capacidade de produção, de exploração, justamente com ativos que a Petrobras vendeu. Houve um programa de desinvestimento, inclusive a PetroRio acabou de comprar uma concessão, né, numa região que já tinha sido assinado, né, porque o novo governo não quer que a Petro venda ativos, né, não quer desinvestimento, não quer privatização. Então, o que foi assinado já vai ser, né, vai ao seu final. Bom, a Petrobras é uma empresa muito grande, ela passou lá atrás por uma situação complicadíssima, né? Foi feito todo um trabalho de recuperação da empresa, uma dívida absurda, né? Hoje a dívida da Petrobras é baixíssima, né? Tanto que ela, o ano passado, ela distribuiu um dividendo, foi a terceira maior distribuição de uma empresa no mundo. Justamente porque ela está tendo uma geração de caixa muito forte e você tem desinvestimento, né? Agora o desinvestimento para, o novo CEO, o Prats, ele quer focar em uma mudança de estratégia, onde a Petrobras partiria para energia renovável, né?
Uma coisa que é interessante, a Vale está partindo para esse tipo de investimento, a Gerdau, todas as grandes empresas, para baratear teu custo, né? Você não depender de energia de terceiros. Esse movimento lá na frente vai ser interessante, porque a matriz energética está mudando rapidamente no Brasil, né? A parte de hidrológica está lá, mas a parte de eólica solar está crescendo muito forte. Então, quando você pega os percentuais da matriz, já tem uma diferença grande e vai mudar muito ainda, né? É tudo uma questão de olhar para frente para reduzir custos, né? É uma questão de gestão. Bom, falando da Petrobras, você tem a margem equatorial que está sendo discutida pelo IBAMA, que é uma região que promete ter reservas bem interessantes, mas ele está muito próximo à foz do Rio Amazonas, né? Se tiver um problema ambiental ali, seria terrível, né? Seria terrível. Mas o preço do petróleo, por conta desse cenário econômico que a gente falou, possível recessão e tudo mais, o preço tem enfraquecido, né? O preço do petróleo. E de vez em quando você tem um problema da guerra também, né? Da Rússia, que fornece diesel a um preço bem inferior, está, né? Vindo para o Brasil isso. Isso acaba complicando, porque ele vem mais barato do que a própria Petro vende, né? As distribuidoras, enfim, a Petro. Então você teve esse fator aí que prejudicou o preço do petróleo. A gente não sabe a extensão da recessão, como vai ser isso. E aí a OPEP tenta segurar esse preço, corta a produção, aumenta a produção, depende da economia mundial. Hoje que tem, recentemente, a Arábia Saudita, que faz parte da OPEP, reduziu a oferta, né? E aí é uma decisão deles, né? Enquanto tiver essa guerra aí, vai ter complicações com o preço do petróleo, com certeza. Mas a Petrobras, ela se temia muito quando mudou o governo, que você tivesse decisões bruscas na empresa, né? Então você fala, nós vamos mudar a política de dividendo, nós vamos mudar o plano estratégico, né? De 5 anos. Eu vou mexer no preço, a paridade do preço internacional que se usava, tal, não sei o quê. Então, esse tema bateu muito no papel da Petro, né? Mas só que, conforme foram passando os meses, né? Nós estamos indo para 6 meses do novo governo, aqueles temores não se confirmaram, né? Política de dividendos. A empresa está gerando caixa, ela vai distribuir. O governo precisa do dinheiro dela, de dividendos, né? Então ela vai continuar com isso, mas pode ser que uma parcela seja retida para algum tipo de investimento maior. Hoje existe uma história da Novo Nor vender a parte da Braskem, né? Aí não, a Petro vai comprar isso, não, vai ser a Unipar, vai ser a empresa lá de fora, enfim, tem todo esse ruído em cima disso. Mas a Petrobras, ela ao longo do tempo, ela se blindou muito bem, né? Então, mexer com a estrutura da Petro hoje não é tão simples assim, né? Como o mercado temia, né? Não vai acontecer isso. Então, assim, a Petro hoje está com uma dívida muito, muito baixa, né? Os múltiplos dela também são baixíssimos, né? E tem um potencial muito grande de valorização. É outro cavalo que a gente aposta, né? Vale, Petro e Gerdau. São os papéis que estão nas carteiras, né? E a Petrobras é isso, ela depende muito também da economia, né? Se recuperar e tudo mais. Você tem as distribuidoras, né? Shell, Ipiranga, né? Que é a Vibra, Ultrapar, né? E Cosan. A história da BR ou a Vibra voltar para dentro da Petro, isso aí juridicamente não tem sentido, né? A operação foi finalizada. Se quiser comprar, tem que comprar na bolsa. Sim. Né? Rasgar dinheiro. Então, no caso das distribuidoras, o que a gente fala? Como você tem a paridade internacional, a Petro subiu o preço, né? Só que essas distribuidoras, elas importam também, porque o Brasil é dependente de diesel. Não tem jeito, você tem que importar diesel, gasolina, quando tem condições, só que você importa por um preço. A Petro abaixa o preço, o teu estoque aqui
ele já vai estar contaminado, né? E já há alguns trimestres que você pega os resultados dessas distribuidoras, você tem queima de caixa, né? Porque o teu estoque, você vai ter que vender ele mais barato do que você pagou, né? Então você tem uma situação complicada. Agora, com essa questão da Petro, a mudança que teve na política de preço, não acompanhar o internacional, você segurar mais, vamos dizer assim, segurar o reajuste por mais tempo, talvez facilite para as distribuidoras, né? Que aí ela vai fazer conta. Se eu importar o diesel lá a um preço menor do que aqui, tudo bem, eu compro o estoque e vendo, né? E eu não imagino que o governo vai deixar a Petro muito tempo sem reajustar, né? Então quando começa a ficar gritante, você vê no site da Biquim, você sabe, você entra no site da Biquim, você vê qual a diferença que está do preço aqui e o preço lá de fora. Então esse tipo de destruição na Petro, eu acredito que não volte mais. Está blindada. E está barata, está muito barata. Então a Petrobras é outro papel que a gente chama a atenção como oportunidade de carrego. Quem teme alguma ingerência, corre para júniores. E Né? as júniores? O que tem de oportunidade nessas júniores? Eles não pagam dividendo, porque elas são júniores. Entendeu? Esse é um problema. Esse é um problema. Então, assim, são empresas que têm que fazer muito investimento para aumentar a capacidade, procurando ativos, né? E não é um momento dessas empresas distribuírem dividendo. Então, você quer dividendo, é da Petro, né? Mesmo que mude aí lá para 25% do lucro líquido ajustado, dividendo e tudo mais, ainda assim é interessante, né? Então, a Petrobras é bem isso. Os distribuidores que eu falei, a Vibra, e Ultrapar e Cosan, elas, no segundo trimestre, terceiro trimestre, eu acho que ainda vai ter contaminação dessa flutuação de preços e estoques comprados mais com preço superior. Isso ainda deve prejudicar no curto prazo. Mas é como o próprio pessoal da Vibra falou, se eu estou vendo com o negócio, eu não vou rasgar dinheiro, né? Eu vou diminuir o comércio, enfim, tudo mais. Não vai deixar de existir, mas lá na frente se ajusta, né? Então é isso, Petrobras. Quem fica com medo da Petrobras corre para a PetroRio, por exemplo, que é uma empresa júnior, uma empresa maior que a 3R, até inclusive, né? São empresas com perfis diferentes. Côncavo, exploração em terra, né, na Bahia. Depende do perfil. A gente gosta da Prio e gostamos da Petro. A Prio, o que ela tem de bom aí? A gente está aqui para tirar. Na verdade, assim. A Recôncavo está lá tentando tirar aquele petróleo de terra, a gente está aqui tentando tirar todo o que a gente consegue tirar do Pedro. Então, na verdade, é assim. Eu entendo que a parada de desinvestimento na Petro é um complicômetro para essas empresas, né? Porque elas precisam de mais ativos para aumentar a capacidade de produção. Eu vejo a PetroRio menos endividada, né? Um porte é maior do que a Prio, do que a 3R, mas nunca chega perto da Petro. Você esquece, a Petro é uma das maiores petroleiras do mundo, né? E ela tem reservas importantíssimas, né? Em água profunda, com a evolução da tecnologia e tudo mais, que hoje representa 70% do petróleo extraído, vem de lá, vem de pré-sal. E definindo-se a margem equatorial, porque a margem equatorial ela pega do Pará até o Nordeste. Só que quem está do Amazonas aqui, é aqui, mas se o IBAMA entender que daqui para frente pode, você aumenta as suas reservas. É importante para essas empresas de petróleo você renovar suas reservas, né? Senão uma hora acaba, né? Acabou. Então, assim, agora a gente está aguardando ver o que vai acontecer com essas reservas, né? Se elas vão ser somadas ou não. A Petro já tinha levado até equipamentos, né, para aquela região, para sondar, ver. E ficaram lá com sonda, com tudo, equipamento, helicóptero e tudo mais, e o IBAMA não aprovou. Então, tira tudo, né? Levaram para o Rio, tal, não sei o quê. E agora estamos esperando para ver o que o IBAMA
se vai consentir ou não. Né? A própria Petro está esperando, porque ela tem que aumentar a reserva. Né? Mas assim, a Petro, a gente gosta de Petro. Acho que os riscos que se imaginava com a volta desse governo Não se confirmaram. não se confirmaram. Não. E eu acredito que ela está muito blindada para mudanças radicais. Agora, um setorzinho que sofreu, a gente passou, aqui passando o primeiro bloco, mas que sofreu muito nos últimos anos na Bolsa, até pelo cenário de juros altos e afins, mas que agora aí a gente tem sinalizações de algumas mudanças de política que podem ajudar a parte de construção. Sim. Você já antecipou que gosta de cura e direcional. O que você está enxergando nesse mercado aí de próximos passos? Eu tenho o Pedro traz a carteira recomendada, a minha carteira é de não recomendação. Se você quiser ganhar dinheiro, fique vendido na minha carteira. Eu tenho uma determinada incorporadora na minha carteira que eu não gosto de ver. Eu passo na rua, eu vejo o prédio construído, eu choro. Assim, Não, você tem empresa, por exemplo, a MRV. MRV é uma incorporadora, ela tem um modelo muito interessante. Né? O que ela faz? Ela reserva, né, estoque de terras, né? Bankland, e aí eles fazem empreendimento, eles fazem tipo tipo uma cidadezinha, né? Tem restaurante, tem lavanderia, e o que ele faz? Ele aluga aquele apartamento, vamos dizer assim, e oferece todos os serviços em volta, né? Isso aí é um negócio fantástico, porque você tem outras empresas fazendo esse modelo, né, de explorar o imóvel. Você pode vender depois esse complexo, né, esse empreendimento, você pode vender para um fundo imobiliário, né, que passa a tocar o negócio, gerenciar. Então a MRV é um modelo bem interessante. O problema da MRV, que a gente tem visto já há alguns trimestres, é que ela está acumulando muito caixa. Muito caixa. Né? Então, assim, seja custo de obra, coisas do gênero, então isso acaba atrapalhando muito o resultado dela. Mas é um modelo que eu gosto, é bem interessante. Você tem uma incorporadora chamada JHSF, né? É um baita de uma empresa, só que ela não é só incorporadora, né? Ela tem shopping, restaurante de classe alta, né? Tem condomínios, vai ter aqui em São Paulo um empreendimento que eles estão fazendo que vai ter uma praia com ondas dentro de São Paulo, para os surfistas da vida aí curtir. Né? É classe B, A, e tem restaurante no mundo todo, né? Em Nova York. É um modelo também que me chama a atenção. O papel não está performando, justamente por causa dos juros, que o cidadão que vai comprar um imóvel, mesmo classe alta, né? Peraí, né? Eu tenho que segurar o freio aqui. Então, isso tem atrapalhado os resultados do trimestre. Você tem a Direcional e a Cury, que eu falei, são empresas com caixa líquido, né? Muito tranquilas. E você tem outras, tem Cirela, você tem a Zetec, né? São outras incorporadoras, nem todas estão no Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida são faixas, né? De valores, de 1 ao 5, 6. Eles estão revendo tudo isso aí, né? Então no passado a incorporadora que estava na baixa renda, no 1, 2, 3, o governo não conseguia pagar em dia, então ela queimava a caixa, né? Então, assim, o pessoal está muito, muito esperto, estou esperando para ver se realmente vale a pena entrar nessa Minha Casa Minha Vida, para não sofrer de novo o que eles viram no passado, né? Que é o não pagamento no prazo correto, né? Pagava, mas pagava depois de 3 meses. Pega o caixa da incorporadora, chacoalha, né? Chacoalhão. Então, assim, tem empresas boas, mas eu diria que o estratégia que eles adotaram é de queimar estoque de imóveis prontos, né? Todas elas têm estoques de terra bem importantes. A JHSF tem 40 bi de reais de estoque de terra, né? Aí lá na frente você faz o projeto. Mas isso na minha cabeça vai continuar assim. Eles vão tentar queimar os estoques e postergar lançamento ou obra, né? Justamente por causa dos juros, né? Porque senão você
você queima todo o teu caixa e você vê que tem várias crises a partir de fundo imobiliário. E tem os fundos de fundos, né? Algumas crises começaram a dar problema, né? Por quê? O juros está alto, o cara toma aquele dinheiro para tocar a obra, acabou o dinheiro, fazer o quê, né? Então, tudo está relacionado aos juros, se a gente parar para pensar, né? Tem que baixar mesmo. Mas o setor é isso, eu acho que vai continuar essa busca pela desova e conforme os juros cair, aí sim você toma dinheiro no mercado, lança mais CRI, toma dinheiro e faz a obra. Eu diria assim, hoje eu vejo a Cury e a Direcional com uma performance mais potencial do que as outras. Perfeito. A gente até comentou aqui sobre essas estruturas de apoio, a própria JHSF, né, que tem esse modelo diferente. Uma vez viu uma entrevista do CEO comentando que... Thiago. Sobre que a empresa ela foi pensada para atender essa classe A brasileira. Se for via restaurante, via hotel, via prédio ou via uma praia artificial, a gente dá um jeito, mas ele conhece o consumidor, né? Sim, Fazano é uma marca muito forte, né? Então você tem restaurantes de luxo em vários países. É um negócio, eu acho muito interessante essa modelagem deles, né? Tá em shopping, tá em restaurante, tá em hotel e tá em incorporadora. Então você pega, tem muito terreno no interior de São Paulo, né, para fazer aqueles condomínios, né, classe mais, terrenos de 3 mil metros, né? Então são imóveis diferenciados. Então é um negócio, não tem tempo ruim, né? Entre aspas, né? Porque os juros altos assim, eles mesmos falaram que houve postergação de decisão por conta desses juros, né? Quando normalizar os juros, tudo volta ao normal. Inclusive, o Thiago, mais que convidado a participar aqui também conosco do programa, a gente tinha até agendado em certa ocasião, né? Por outros problemas acabou não dando certo, mas vai ser um prazer bater um papo aqui sobre os projetos da JHSF. Gente muito boa, Tom. Gente finíssima. E agora, você comentou também dos fundos imobiliários, os fundos de CRI sofrendo. A gente está mais para a época de fundo de tijolo do que fundo de papel? Então, quando a gente teve a Covid, quem sofreu foram os fundos de tijolo, né? Os fundos de lajes corporativas, né? Todo mundo estava em casa, muita empresa decidiu devolver o imóvel. Então, aí sentiu. Hoje, com essa taxa de juros, quem sofre é fundos de fundos, que tem CRI contaminados. Não, peraí, Pedro, peraí. Você tem garantia na CRI, certo? Até você resolver isso, você deixa de pagar o dividendo, né? Que você não recebe os juros da CRI. Você tem vários fundos. Você tem fundo de shopping, você tem fundo de escola, tem fundo até de cemitério. Você tem tudo, né? Hoje, eu gosto muito de logística. São aqueles grandes galpões, por exemplo, Brisco. Brisco é um fundo que são ativos de altíssima qualidade, estão próximos aos centros, né? São galpões enormes, muito bem alugados, né? A Brisco teve uma situação muito interessante. A Americanas tinha um galpão, né? E você tem contrato típico e atípico, né? E o atípico é quando você faz 5 anos, 10 anos, e o típico é que nem a gente, alugou um imóvel é 3 anos, né? Se sair, você tem que pagar tudo. E o outro também é 10 anos, por exemplo, né? Se o cara com 5 anos quer sair, você tem que pagar o resto. A Americana saiu, e aí ela pediu recuperação judicial. Foi ruim para a Brisco? Entre aspas. Por quê? Porque o galpão está livre para alugar de novo para outra empresa, entendeu? Então, assim, essa questão do Americana também foi outro pedrinho no sapato, né? Talvez ele não consiga pegar todo o restante do... Vai pro final, foi pro final da fila, né? Recuperação judicial, você é credor, né? Credor. Mas se ela consegue alugar agora para outro, o que vier é lucro. O que vier é lucro. Então, fundo imobiliário, assim, a gente lá na Mirai, a gente tem uma carteira recomendada de fundo imobiliário, a gente olha muito liquidez, né? Volume diário é sempre os mais altos, né? Porque
Por exemplo, se você compra um fundo imobiliário que tem um ativo, né? Aconteceu isso não faz muito tempo. O cara tinha um prédio no Rio, o inquilino saiu. E aí? Aí a cota do fundo caiu 40%. Já ouvi dia. falar desse caso, A cota do fundo caiu 40%. Um cliente me ligou, pô, Pedro, o que está acontecendo? Eu falei, pô, você escolheu errado. Você escolheu um fundo com um ativo só, numa região que ainda está tentando se recuperar. O Rio sofreu muito por causa da Petro, né, lá atrás. Então, assim, a gente procura muito isso. Volume diário, liquidez, gestão, qualidade de ativos, né? E você tem fundos de fundos bem interessantes aí. Você tem um do Safra, que eu estava olhando outro dia, inclusive eu fiz um call com eles. É bem interessante. E aí tem muito do perfil do gestor, né? Que ativo que eu vou comprar? Mas se você é linha dura, você não vai cair em cilada, né? Então, assim, tem que... Fundo imobiliário é isso. Você tem que estudar um pouco o que é aquele fundo, entendeu? O segmento que ele está. Lá atrás, laje corporativa foi ruim, hoje já está bem, né? Fundos e fundos que estava bem, agora ficou ruim, né? Entre aspas, né? Não são todos, né? Por isso que precisa ver muito os ativos. Inclusive, os fundos imobiliários estão fazendo mais captações, né? Está tendo bastante operação, justamente porque os imóveis, tem muita gente endividada com imóveis, né, a um preço atrativo. Então, todos que podem, né, fazer agora uma emissão, uma captação, para comprar esses imóveis aí na Bacia das Almas, né? Já participei de algumas reuniões que é exatamente isso. Então, assim, fundo imobiliário me chama a atenção pelo seguinte: para a pessoa física, é interessante porque esse dividendo, você não paga imposto de renda, né? Você só vai pagar imposto de renda sobre o ganho da cota, do valor da cota quando você vender, né? Pessoa física. Pessoa jurídica não tem essa mamata. Mas para a pessoa física, na busca de renda, é um produto bem interessante. Maravilha. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado a você, investidor e telespectador da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. E não se esqueça de acompanhar os relatórios do Pedro lá pela Mirai, aqui do Brasil. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de Hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. Até. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor.